E a Jana vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. O capítulo é o 59. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos, no entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Não dá para nós negarmos e mais fazermos de conta que não sabemos que todos nós estamos aqui, o propósito maior é o quê? Nos educarmos. Para aprender sobre nós, trilhar o nosso caminho, a nossa individuação. Mas para isso temos que fazer o quê? Ressignificar vários elementos da nossa vida, pensamentos. Mudar condutas, mudar pensamentos. Só que sair do antigo, passar para o novo, demora um pouquinho e dá trabalho, com certeza. E muitas vezes vamos, às vezes, desanimar, às vezes vamos cair, mas o mais importante é não desistirmos, é seguirmos em frente. Porque se essa é a nossa meta, se esse é o nosso caminho, não adianta chegar a querer adiar cada vez mais. E nem desanimar, faz parte. Uma criança, quando começa a andar, ela vai cair, vai machucar o joelho muitas vezes, mas tem que perseverar, levantar e continuar a sua caminhada. E muitas vezes lembrar que nós estamos aqui também a troca, para nos educarmos, para nos transformarmos e, ao nos transformarmos, acabarmos transformando também o nosso redor. E o outro próximo também está no mesmo caminho que a gente. Se tivermos dificuldades para nos modificarmos, se enfrentamos obstáculos para chegarmos até aqui, o outro também. Então, sermos muitas vezes benevolentes, sermos mais, digamos assim, caridosos, temos um entendimento de que o erro do outro também foi o nosso erro do passado, faz com que olhemos para o outro de maneira diferente. Não é porque muitas vezes ele se encontra numa posição inferior economicamente que a nossa, que podemos chegar e fazer qualquer coisa ou dar qualquer coisa para ele. Não, ele também tem um gosto, também tem uma posição, também tem um pensamento e também tem que ser respeitado por isso. O mais importante é nunca desistirmos, sempre perseverarmos em nossa caminhada. Uma boa noite a todos, boa palestra. Jesus, amoroso mestre e amigo, que nos abençoa na noite de hoje, trazendo a serenidade que buscamos. Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que acolhe nos braços carinhosamente o nosso amigo querido Milton Menezes, pedimos que o inspire para mais uma vez trazer os estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Não. O boneco é plágio. Boa noite. Boa noite. Estamos diante de uma situação de plágio. Estão copiando meu boneco, meu ser humano lá. Ó. Quer dizer, é mais parecido, o meu é mais bonito. Tá sem chão, tá sem chão. Você assiste minhas palestras. Sabe por que boneco tem que ter chão, né, para psicólogo, né? Senão é falta de conexão com a realidade. Então boneco tem que ter chão. Tem que colocar o desenho, tem que colocar chão. Bom, boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, é sempre um prazer enorme, é sempre muito bom estar aqui podendo refletir com vocês, trazer algumas reflexões, agora melhorou, né? Algumas reflexões sobre os temas que, de alguma forma, nos desafiam no nosso dia a dia, em relação ou diante da visão espírita de homem, né? Essa é sempre uma preocupação que eu particularmente tenho, sempre falo isso, de procurar trazer alguns desses temas e aqueles que normalmente as casas nos propõem, procurando fazer sempre o que possível um recorte, um viés
para aquilo que possa se aproximar o máximo possível da nossa realidade, do nosso cotidiano, de forma que a gente possa fazer leituras sobre as coisas que nos acontecem, buscando o entendimento diante de uma visão espírita para essas ocorrências, para esses fenômenos da nossa vida. E hoje não será diferente, né? Me pediram para falar sobre um tema, o título por si só já é bem significativo, já bem indicativo do que a gente vai abordar. Desgraça ou oportunidade? E esse é um tema, hoje, particularmente interessante, né? Que é isso, gente? Todo mundo está rindo por quê? Lava Jato, tem novidade, né? Não, né? O Trump, né? Hoje em particular porque a gente percebe o quanto nós estamos muito suscetíveis e cada vez mais as nossas instituições, a nossa estrutura, os sistemas econômicos, sociais, institucionais, eles estão muito sensíveis a ações e a eventos que estão totalmente fora do nosso controle. Ou estão fora do nosso controle porque nós, de fato, não temos ascendência sobre eles, ou seja, nós individualmente não conseguimos mudar, ou por conta disso, né, uma decisão, por exemplo, hoje, importante, do povo americano sobre aquele que vai representá-los, governá-los, afeta e repercute em todo o mundo. Repercute na Bolsa, repercute nos ânimos, repercute nos governos, repercute no Estado Islâmico, na Rússia, no Brasil, etc. Né? As bolsas ontem estavam despencando, hoje de manhã, quando souberam despencar, aí depois o mercado financeiro começou a achar que pode ser bom, aí as bolsas se recuperam. Daqui a pouco nem é tão ruim assim, entendeu? Né? Ou seja, a gente vê então ações que vêm e que trazem esse tipo de desorganização, ou um tipo de surpresa, carregando um nível de incerteza e um nível de modificação tão grande naquilo que nós imaginamos que estava estável, que tende a trazer para a maioria de nós as reações normalmente vividas por essa incerteza. A ansiedade, o abatimento, o medo, as incertezas. E aí é claro que a gente está falando hoje, mas eu não estava me referindo apenas ou exclusivamente à questão da eleição do Trump, que evidentemente tem um impacto pela surpresa, etc., etc. Mas o momento que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo todo, onde nós vivemos realmente, por várias ações, vários desses eventos, a sensação de que nós estamos diante na iminência de um caos total na nossa sociedade, né? Ou seja, de uma crise global. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Mas eu não queria me prender, esse é um tema que particularmente também eu gosto muito, né? Porque em 2001, eu fiz uma dissertação de mestrado em que o tema era a crise da sociedade contemporânea. 2001, naquela época, assim, né? Só que eu acho que ela está mais atual hoje do que naquela época, né? Era meio visionária naquele sentido. A crise da sociedade contemporânea. Por quê? Porque a gente percebe, e eu já me dedicava a isso, que não só a crise da sociedade, mas nesse contexto que eu vou fazer uma pequena abordagem social, mas ela se compara enormemente, ela tem uma grande convergência para a crise que nós individualmente vivemos na nossa própria vida. Porque essa desgraça que a gente está falando, ela pode ser entendida não só por essas catástrofes mais coletivas, vamos dizer, que assolam, que repercutem em várias pessoas, em países, no mundo todo, mas também aquela desgraça que nós julgamos viver em algum momento da nossa vida, quando estamos diante de um acontecimento que traz esse nível de transtorno. Uma desgraça. Né? Que tipo de desgraça, vamos começar aqui, só um aquecimento. Que tipo de desgraça que vocês imaginam que pessoalmente seriam mais significativas ou mais difíceis das pessoas passarem? É assim. Quem não está acostumado comigo, é assim. Vocês já viram que eu falo muito devagar, pausadamente, né? Não é isso? E quando eu faço uma pergunta e espero, é para vocês responderem, porque senão eu mesmo respondo, entendeu? Então, me deem exemplos, só pontuais, de tipos de desgraças que vocês acham que poderiam ter esse tipo de título, de nome. Morte de alguém próximo, doença, a perda de um filho,
Perda de emprego, fome. Sensação de perda, ok. Fome, um revés, perda de uma fortuna, né? Perda de um emprego, enfim. Né? Essas são desgraças no nível mais individual. Né? Nós passamos por um evento que nós chamamos de desgraça por quê? Porque normalmente são eventos que trazem um nível de desorganização, um nível de perturbação na ordem da nossa vida. Aquilo que nós imaginamos que está organizado, a forma como nós funcionamos, como estruturamos a nossa vida, como nos relacionamos com as pessoas, com o nosso trabalho, com a vida, ou então um tipo de projeto que nós temos para o futuro, em algum momento esse tipo de evento faz uma mudança total naquilo que nos parecia então estável, certo, previsto. A desgraça é uma crise que acontece no nível individual. Ok? Então, muitas vezes nós nos abalamos e nos abatemos diante da crise porque, de fato, ela traz um tal nível de transtorno, um tal nível de problema, que nós, e paralelo, ou como consequência disso, a maioria do que vocês falaram, traz como consequência de desdobramento um nível ou uma sensação, uma percepção de, em algum nível, um sofrimento. Então, a sensação de perda pode trazer tristeza, né? Pode trazer raiva. Para alguns traz uma comemoração, ok? Né? Graças a Deus que foi, né? Já foi tarde, né? Mas traz um nível de sofrimento. Está rindo, né? Mas, enfim, traz um nível de sofrimento porque a perda de um ente querido traz uma mobilização por conta da falta dessa pessoa, o tipo de ausência, a perda de um emprego. De repente, então, a gente não se vê com a possibilidade de sobrevivência, de manter a nossa família, ou de manter um determinado padrão de vida, qualquer que seja ele, né? Um revés de uma fortuna, uma doença que, de repente, faz com que a gente tenha que, às vezes, rever totalmente a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos planos. Além disso, a própria sensação de dor, né? Da dor física que muitas vezes a gente pode ter que enfrentar. Todas elas são desgraças porque tem a gente chama de desgraça porque tem essa grande mobilização, essa grande variação na nossa vida. São momentos de crise. Mas esses momentos de crise, eles são fundamentais para o nosso processo de crescimento espiritual. Por quê? A crise, eu vou falar rapidamente sobre a questão da crise social primeiro. A crise, como toda abordagem de crise, se você pegar a origem da palavra, vem do latim, do grego, enfim, que fala exatamente desse momento de um grande processo de transformação, de um processo de mudança radical na estrutura, na estabilidade de um determinado tipo de sistema ou situação. Então, a crise é um momento onde há essa possibilidade de uma transição. Alguns autores, isso é muito falado hoje, né? Isso ficou muito difundido por conta dos trabalhos de autodescobrimento, de autoconhecimento, de autoajuda. O termo crise está associado a um duplo sentido. Crise, uma das origens da palavra crise vem do chinês, cri, e que tem um duplo, naquele desenho, né, da expressão em chinês, ele tem um duplo sentido. Então, crise pode ser entendido não só como caos, com esse processo de desorganização, mas também como oportunidade. Alguns estudiosos da língua chinesa dizem que, na verdade, não é bem assim. Mas nós fizemos uma tradução para esse tipo de leitura, e isso tem ajudado muitas pessoas a fazer essa releitura de um momento de crise como sendo um momento não do caos, mas de uma grande oportunidade. Mas o que pode ter de oportunidade numa desgraça como a perda de uma pessoa querida? Na perda de um emprego? Ou nessa crise que nós estamos vivendo nesse momento? Eu gosto também muito da origem da palavra crise, enfim, que vem do grego, enfim, também, e o Leonardo Boff aborda isso de uma forma muito interessante, que a crise também vem do crisol. Crisol é um tipo de cadinho onde se fazia, hoje não tanto, mas se fazia a separação quando se derretia a prata ou então o ouro, para então com o aquecimento daquele ouro, daquela prata, poder separar aquilo que era a gamba, aquilo que era a escória, aquilo que é a sujeira do ouro, para que ficasse então o ouro mais puro, ou a prata mais pura. Então, crise também vem do crisol, ou seja, no momento em que nós estamos passando por um processo de depuração daquilo que não presta, daquilo que é essencial e que tem realmente valor.
É uma leitura sobre a crise que nos faz rever assim, o que nós, ao invés de reclamarmos, ou então tentarmos evitar o principal efeito do sofrimento que a crise traz, qual é a mensagem essencial que cada uma dessas crises que nós estamos falando traz para cada um de nós. E aí, então, vem a questão da crise coletiva, porque quando a gente pensa na crise individual, de alguma forma a gente está acostumado a pensar, às vezes de uma forma simplista, numa visão espírita, que a gente passa por algum tipo de problema, ou uma perda, ou um sofrimento qualquer, porque tem algum tipo de vínculo com a nossa história espiritual, com a nossa história de vida passada. A gente tende a acreditar ou a raciocinar que a gente passa por um determinado problema, porque isso tem a ver com alguma coisa do nosso passado. Alguns, de uma forma tão simplista e tão quase que ingênua, que fazem uma leitura de se o sujeito, então, está sofrendo de uma doença, é porque ele, então, fez o outro adoecer no passado. Como se fosse um processo punitivo da doença, né? A vida punindo, então, e fazendo com que a gente viva um sofrimento porque a gente tenha causado esse sofrimento no passado. Isso é uma forma ingênua e de pouco conhecimento doutrinário sobre o sentido do sofrimento, sobre o sentido e o papel que as crises têm na nossa vida. Eu quero falar também um pouco sobre isso. Vou falar pouco mesmo, mas enfim, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. A crise social, tem um trecho que Kardec coloca no livro de Obras Póstumas, que são textos atribuídos a Kardec, que foram organizados póstumamente. Tem um trecho que Kardec fala sobre as expiações coletivas. Ou seja, as expiações, o tipo de problema, de desgraças, que às vezes um grupo de pessoas passa coletivamente. E Kardec, então, perguntando isso aos espíritos, os espíritos respondem a Kardec que se de alguma forma os espíritos coletivamente passam por um tipo de expiação, por um tipo de problema, por um tipo de desgraça, de alguma forma eles têm uma responsabilidade também comum em algum evento do passado. Se nós, então, passamos coletivamente, uma família, por um tipo de problema, é porque nós temos alguma coisa, alguma correlação, alguma responsabilidade também comum, conjunta, em algum evento do passado. E aí são comuns e muitas pessoas citam no meio espírita, alguns livros falam sobre isso, aquele famoso incêndio do circo de Niterói, lembra disso? Isso é que eu estou denunciando um pouco a minha idade, não é da minha época, mas eu já li os livros espíritas, entendeu? Então, quando o circo de Niterói pegou fogo e não sei quantas pessoas morreram, isso representava um tipo de ação de que aquele conjunto de pessoas teria tido no incêndio de Roma, ou em situações de incêndio provocando muitas mortes. Então, a lógica simplista, mas que tem algum sentido, é que se participaram junto desse evento, de alguma forma, em algum momento, a vida reúne essas pessoas e faz com que elas passem por um processo semelhante. Pessoas, às vezes, que de repente, sabe aquele acidente de avião? Tem sempre um que quase que pegou e teve um que não ia pegar, mas pegou. Não tinha jeito, né, gente? Estava na hora do sujeito, tocaram lá o botão, assim, está na hora dele, né? Porque, por mecanismos que nós ainda desconhecemos, tem um arranjo da vida que faz com que a gente esteja exatamente nos locais ou nessas situações, não só coletivas, mas individuais. Quando eu penso sobre a crise da sociedade, e eu quero levar essa reflexão para vocês, eu fico pensando então assim, se nós estamos passando por uma crise mundial, o que será que esse grupo todo de espíritos, 6 bilhões de espíritos, fizeram juntos no passado, né? Não é? Se a gente fosse pensar simplistamente, qual seria? O que então 6 bilhões de pessoas têm em comum? Percebem? Por que será então que nós estamos encarnados num momento desse planeta em que nós temos que conviver necessariamente com esse clima de incerteza? Com esse momento de crise que passa por uma transição de um estado para o outro? O que será que nós temos em comum? É porque nós ainda compartilhamos valores antigos, valores falidos em relação àquilo que realmente é a felicidade. O que nós temos em comum ainda é uma necessidade, em algum nível, de privilegiar aspectos que nós estamos sendo obrigados a rever sobre aquilo que é importante e o sentido da vida. Porque algumas coisas que há 100 anos atrás talvez fossem o sentido da vida, porque representasse, por exemplo, um sucesso profissional, hoje já não se sustentam. Se a gente falar então de 200 anos, que mudança. Nós estamos sendo convidados radicalmente, através da crise que nós passamos mundialmente, a rever os nossos valores, a rever aquilo que realmente é essencial na vida. Porque a gente começa a perceber, se colocamos o nosso valor em alguma coisa eminentemente material, corremos o risco, de repente, daquilo virar pó de um dia para o outro. E a gente continua vivo. E a gente continua sendo espírito. Então, o que realmente a gente vai levar dessa vida?
Isso não é uma apologia à pobreza, não é uma apologia com uma dinheirofobia, né? Não é isso. Mas nós estamos sendo convidados a poder pensar o que realmente importa. Com que tipo de valores nós estamos lidando e colocando na nossa vida, que de alguma forma, quando todos nós estamos buscando coisas semelhantes, mas que estão em desacordo com o natural e necessário desenvolvimento da sociedade, nós começamos então a reter esse desenvolvimento. A crise é um momento de ruptura para que a gente possa, de fato, entrar num outro processo de desenvolvimento espiritual. Isso é um fato, não é uma questão só religiosa, é um fato, é uma constatação. Nós estamos tendo que rever isso. Nós temos que lidar agora com o Estado Islâmico. Como é que a gente faz? Temos que lidar com os imigrantes na Europa. Como é que a gente faz? Eu costumo dizer, fazer uma brincadeira, né, uma analogia, que a questão do Estado Islâmico é como se nós estivéssemos... Desculpa. É como se nós estivéssemos todos, então, num grande hospital. Nós estamos no planeta Terra como um grande hospital. Poucos de nós são médicos. A maioria de nós é doente. Alguns enfermeiros. Mas a maioria de nós são necessitados de algum tipo de tratamento. E só que nós temos uma ala psiquiátrica que está agitada e agressiva. O que a gente faz? Mata os caras? Mata os loucos? Explode aquilo lá? Tranca os caras até eles se matarem lá? O que a gente faz? Se nós temos um hospital, somos médicos, somos responsáveis pela condução dos médicos, como nós vamos lidar com uma ala psiquiátrica que nesse momento está agitada e perturbada? Nós temos um desafio, como é que a gente vai lidar com isso? Não podemos chegar lá assim, meu irmão, porque ele vai lá e jogar uma bomba na gente. Mas não podemos matar o cara. Olha que nós estamos sendo convidados a rever a nossa forma de como nós vamos lidar com essas diferenças. Diferenças em vários níveis. Então veja que a crise está nos convidando na marra a rever os nossos processos educacionais, porque a nossa educação antiga, ela precisa ser atualizada, porque os espíritos estão reencarnando com a tecnologia e tudo mais, que é a cultura, mas a gente pensando espiritualmente, tem um tipo de demanda que os nossos modelos educacionais não acompanham. Eles precisam ser revistos. A formação profissional, por aí vai, né? As instituições, a política, nós estamos vivendo isso no nosso país. Se a gente não for rever necessariamente aquilo que a gente está pretendendo em termos de representação, de quem representa e como representa, nós vamos ter o caos. Então, naturalmente, a gente começa a criar uma pressão porque essa desorganização não se sustenta. O sistema espiritual, ele começa a nos exigir providências, atitudes, colocar na prática aquilo que realmente a gente tem, teoricamente, só dentro da casa espírita. Ou das casas religiosas, de modo geral. Sim, né? Porque eu tenho muito cuidado com esse negócio. Porque nós, os espíritas, parece que o resto é tudo assim. Né? Porque nós estamos aqui, o resto é tudo lá. Se pratica o bem no mundo inteiro, às vezes até muito mais fora das religiões do que dentro das religiões. Mas nós estamos sendo convidados a rever aquilo que realmente nós consideramos como importante para a nossa felicidade pessoal, para o sentido da economia dos países. Então, a crise, e essa sempre foi a minha tese, a crise que nós vivemos é uma crise de valores espirituais. Porque é exatamente quando a gente revê os nossos valores que nós somos capazes de mudar os nossos problemas. Stanislav Grof, que é um dos principais nomes da psicologia transpessoal, que eu tive o prazer e a honra de conhecer em 2000, ele tem uma colocação muito interessante sobre isso, que ele fala o seguinte, que a sociedade atual, ela tem os recursos financeiros e tecnológicos para resolver todos os problemas da humanidade. Nós temos dinheiro e capacidade intelectual para resolver os principais problemas da humanidade. Por que a gente não resolve? Porque a gente está preocupado com o nosso umbigo primeiro, depois com o nosso pé, depois com o da nossa família, e só depois que a gente começa a pensar no outro mais outro, né? Esse processo de individualismo vai fazendo com que a gente perca essa noção do que a gente pode fazer pelo coletivo. Nós agora estamos sendo obrigados a fazer isso. O processo da imigração é isso. Como é que a gente faz? 2 milhões de pessoas estão entrando na Europa e que a gente coloca onde os caras? Não faz muro para deixar eles lá. E aí vão morrer? Ah, mas junto vem o terrorista. E aí, como é que a gente faz?
Como é que a gente filtra? Como é que a gente está tendo que rever alguns desses valores em termos daqueles que, de alguma forma, começam a pensar a sociedade e a vida de uma forma diferente, de como nós podemos ser solidários com a dor dessas pessoas que não têm casa, não têm comida, não têm na África, no Oriente Médio, não sei aonde mais. Nós estamos obrigados, por humanidade, a começar a repensar esse tipo de problema. Por isso que hoje a eleição trouxe tanta mobilização, porque um discurso daquele, que provavelmente é inviável de você colocar na prática, mas nos coloca diante dessa condição, né? Pessoas que escolhem aquilo e outras que agora podem sofrer o efeito daquilo. Nós estamos sendo convidados a rever isso, né? Quer dizer, que tipo de valores nós temos na nossa vida ou queremos colocar na nossa vida. A mesma coisa quando a gente pensa na desgraça como uma possibilidade de pensar, não a desgraça como desgraça, mas como oportunidade, é quando a gente pensa, então, no indivíduo. Eu vou pagar aqui o plágio, tá? Mas não tem plágio não, sabe? Eu já fiquei muito à vontade com isso. Porque eu costumo dizer assim, tinha um amigo meu, um grande amigo meu, já desencarnado, que ele falava uma coisa que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: quando a gente copia de um, é plágio. Quando a gente copia de muitos, é pesquisa. Então eu fiz um monte de pesquisa, porque eu já nem sei de quem que eu copio, né? Porque a gente vai lendo, vai vendo, que eu já sei, tem horas que eu falo um negócio, eu falo assim, de onde que eu tirei isso? Já não me lembro mais. Aí então a gente meio que se apropria, por exemplo, porque a gente faz pesquisa, a gente vai citando e juntando, vai criando coisas novas do meio, então tem uma hora que essa coisa da autenticidade, ela fica mesmo, né, enfim. Quando a gente pensa então na questão da crise da sociedade, pensando na crise individual ou da desgraça, e a gente pensando numa visão espírita de homem, chão no boneco. Chão no boneco. Quando a gente pensa na visão espírita de homem, fala a verdade, o meu boneco é mais bonito, não? Ele parece uma barata. Quando a gente pensa na visão espírita de um homem, essa visão ela tende então a nos ajudar a compreender essa questão da crise individual, dessas desgraças que vocês colocaram, para a gente refletir em que sentido que ela nos leva a uma oportunidade. Por quê? Quando a gente pensa na visão espírita de um homem, então todos nós, sendo homens compostos de uma dimensão física, o corpo físico, uma dimensão espiritual, a dimensão da essência espiritual, mas uma terceira dimensão, uma dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito, nós vamos ter uma outra condição de entendimento sobre o papel que a desgraça pode ter como uma oportunidade de crescimento espiritual. O que parece, às vezes, um pouco estranho. Como é que pode, então, uma doença representar uma oportunidade? Uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego, passar fome. Mas quando a gente começa a pensar nessa visão espírita de homem, e a gente começa a ver que essa dimensão do perispírito não é apenas mais um corpo, não é mais uma parte só, os espíritos falam que o perispírito é uma dimensão intermediária, ou seja, que liga definitivamente a dimensão física da dimensão espiritual, o tempo todo. Ou seja, nós somos esse conjunto que se manifesta na carne quando estamos encarnados no campo da dimensão do corpo físico, na nossa consciência de vigília, essa consciência aqui, os que estão acordados, né? Os que estão dormindo já estão no outro estado de consciência, né? Então, esse nível de consciência, a consciência de vigília, os outros níveis de consciência e a consciência espiritual, a nossa essência espiritual. Por que essa visão de homem ela é importante para esse entendimento? Porque isso quer dizer que ao longo do nosso processo de desenvolvimento espiritual, a gente vem ao longo das nossas reencarnações, vindo da nossa origem muito mais ligada à nossa natureza material, ou seja, onde o predomínio é da matéria, mas que nesse momento, mesmo lá na condição material, quando a gente era aquele macacoide, sabe aquele macacoide? Peludo, com um tacape, que matava o elefante para comer. Mas nós tínhamos lá perispírito e espírito. Só que o nosso nível de consciência estava tão ligado à matéria que a gente achava que era só matéria, só essa realidade que contava. Nós não tínhamos noção sobre a nossa realidade espiritual, mas ela está ali. Conforme a gente vai vivendo as coisas, e conforme a gente vai passando ao longo do nosso processo reencarnatório, vai desenvolvendo o nosso espírito. O que é desenvolver o nosso espírito? É ampliar o nosso nível de consciência da nossa dimensão material para dimensões mais espirituais, até chegar então no ápice desse processo aqui, ó, quando a gente chegar no final do nosso processo de desenvolvimento espiritual, nós vamos ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. Aí a gente vai saber realmente essa condição de sermos espíritos eternos. Eu costumo dizer que é só nesse momento que a gente vai entender o que é Deus. É nessa hora que a gente vai falar assim,
Era isso. Agora eu entendo. Só nesse momento, porque é um momento onde a gente vai ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. Que está onde? Em nós mesmos. Potencialmente latente em nós mesmos. É aqui que os espíritos, quando Kardec pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência, diz os espíritos. As leis de Deus não estão gravadas na nossa consciência de vigília, no nosso entendimento do nosso ego. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência espiritual. Aqui são as leis de Deus, as leis divinas. Então, cada um de nós, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que não é. O que pode ser harmonioso e o que não é. Mas só que ainda não temos consciência plena disso. Estamos caminhando no nosso processo de desenvolvimento, ampliando essa nossa consciência. Então, se aqui, nesse momento, quando eu era lá aquele macacoide, o que era mais importante para mim aqui? Na minha vida, para eu viver, para eu ser feliz, o que era importante lá, quando eu estava de pele de bicho e sobreviver? Então, o que era importante para mim? O que tinha valor? Comida. Beber, se proteger do frio, transar, para poder ter alguma coisa, ter uma sensação de instinto de conservação, né? E nesse momento, quem é a pessoa mais importante para mim? Eu mesmo. Joana de Ângeles fala isso. Ela fala que no primeiro momento, no início dos tempos, nós somos naturalmente egocentrados. E tinha que ser assim, porque se não tinha aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso também denuncia idade, viu, gente? Isso também denuncia. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que quer dizer? Se eu tenho pouco, então é primeiro para mim. Então, no primeiro momento, esse amor próprio, ele está vinculado ao eu atender basicamente às minhas necessidades, as necessidades de sobrevivência materiais. E aí, então, eu busco e acabo sendo naturalmente egocentrado. Então, essas coisas têm valor e eu sou o valor principal. É por isso que nós ainda sofremos o individualismo. Porque o individualismo, ele concentra no indivíduo o elemento mais importante, e não o grupo social, e não a coletividade, e não o campo em que ele está atuando. Ele precisa atender à necessidade dele. Então, nessa hora, se isso aqui é o valor, mas a gente percebe, você imagine agora vamos pensar o seguinte, vamos lá para outro ponto. Imagina a gente tudo espírito puro. Espírito superior. Conseguiram imaginar? Não, né? Difícil, né? É difícil mesmo, eu também acho. Os espíritos falam isso no livro dos espíritos. Tem virtudes que são tão ainda complexas que a nossa razão ainda é incapaz de sequer ter uma noção de que sejam. Virtudes que nós não conhecemos ainda. E que em um dado momento vamos começar a conhecer virtudes novas. Imagina. Mas tudo bem, vamos lá, né? Quando a gente chegar para um espírito puro, o que a gente vai ser? Espírito puro. O que a gente vai ter como importante? Pergunta idiota, né? O problema de falar de improviso é isso, né? Mas, enfim, quando a gente chegar nessa situação, o que parece que vai ser importante para nós? Quais são os valores principais quando a gente imaginar que seja espírito puro? Ah, vocês leem o Evangelho, não leem? O perfeito espírita, como é que é? Como é que é da perfeição? O bom espírita, né? É o quê? Amar ao próximo. Então, o que a gente vai ter de valor aqui? O amor. O que mais? A paz, a serenidade, né? O que mais? Felicidade é uma consequência disso, né? A gente vai ter um estado de felicidade, porque a gente está buscando que tipo de valores? A paz, o amor, o bem, o belo, o sentido estético. O belo hoje é um corpício, né? Sarado, malhado. Mas o belo tem a ver com estético. O belo, no sentido filosófico, tem a ver com harmonioso, com aquilo que é harmônico, com aquilo que de fato causa e provoca harmonia. Então veja, nós estamos falando de um outro extremo de valores espirituais que nesse momento vão ser tão fundamentais que você acha que eu vou me preocupar com o corpo? Nesse momento aqui a gente não vai ter corpo encarnado aqui. A gente está exatamente nesse ponto aqui, por quê? Porque a gente ainda tem uma grande identificação com a dimensão física, material, e um pequeno nível de consciência, pequeno mesmo, na nossa consciência espiritual. Pequeno. Tanto é que nós estamos aqui várias pessoas tentando entender que negócio é esse de desgraça na nossa vida. Porque que a gente sofre quando a gente perde alguém querido na nossa família, já que a gente sabe que todo mundo vai morrer. Ih, desculpa, falei. Eu tinha que dar uma preparada, né?
Lamento informar vocês, mas só tem duas coisas que são inevitáveis na vida. Duas coisas que são inevitáveis na vida. Já falei isso aqui. Não, nascer não. Nascer a gente pode escolher não nascer, a gente pode refugar na hora, né? Tem gente que refuga, né? Desencarnar, morrer e progredir. São coisas inevitáveis na vida. Então todos nós sabemos que nós em algum momento vamos nos deparar com a morte de alguém ou então com a nossa própria morte. E a gente continua então sofrendo por causa disso. Pela nossa ainda dificuldade de entender que fenômeno é esse, que transição é essa. Nós ainda temos pouca consciência da nossa natureza espiritual. Mas se nesse momento nós temos um impulso também do nosso espírito para nos autodescobrir, o que é o autodescobrimento? É o autodescobrimento. É eu descobrir dessa realidade mais densa, dessa realidade objetiva, para poder entrar em contato com a minha essência espiritual. Esse é o processo de autodescobrimento, de desenvolvimento. Como é que a gente faz isso? Quando a gente reencarna então cada um num corpo, cada um numa situação, nos aproximamos das experiências que são necessárias para o nosso autodesenvolvimento. Quando nós nos aproximamos da reencarnação e nos aproximamos daquela família, daquele pai e mãe que vai nos receber, essa semana me fizeram essa pergunta, não parece? Mas é a questão genética. É a questão genética. Não tem uma importância, uma repercussão no comportamento? Tem, claro, mas ela é presidida pelo espírito. Por que será que então eu fui me aproximar do meu pai e da minha mãe, que tinha uma predisposição de tal tipo de genética que produziriam esse corpício com toda a probabilidade e predisposição a um problema físico, a doenças congênitas? Quando eu me aproximo do meu pai e da minha mãe, já é por conta dessa afinidade, porque eu sei, não estou escolhendo isso, mas por afinidade eu vou me aproximar daqueles seres que vão gerar um corpo que inclusive tem tudo a ver com a minha necessidade de desenvolvimento espiritual. Então eu vou desenvolver. Isso quer dizer que nós estamos no corpo certo, na família certa, com as pessoas certas, com as habilidades certas e na casa espírita certa. Lamento. Porque nós nos aproximamos das nossas necessidades. Nós buscamos as experiências que vão exatamente nos ajudar a perceber aquilo que, de alguma forma, está cristalizado dentro de nós. Imaginem, se eu não tivesse experiências diferentes de, por exemplo, começar a ver que a minha família pode morrer e eu começar a ficar sensibilizado, quando eu perdesse a minha família, eu falo assim, que se dane, eu estou vivo. Ainda tem gente que pensa isso. Então, de um momento onde essa visão seria muito coerente para esse momento do nosso desenvolvimento, isso aqui não tem nenhum problema, não está errado. É a visão que a gente tem naquele momento. Isso não está errado. Mas se a gente, como alma, precisa crescer, nós precisamos, então, começar a ter experiências para sair daquela visão e começar a ampliar a nossa visão de mundo. Só que, às vezes, a gente passa por vidas que são tão boas naquele momento. Eu acho que o pessoal aqui está com alguma estratégia para mim, porque eu já vim falar sobre a verdadeira desgraça, né? É tudo encadeado. Eu estava pensando nisso, eu fui ver para ver se será que o meu tema é só assim, essa coisa, mas não. A última vez eu falei sobre a verdadeira desgraça. Imagina então numa vida onde eu acho que eu tenho uma situação, onde eu nasço numa situação onde eu tenho uma família boa, rica, boa aqui no sentido, né? No sentido antigo, boa que é rica, tem poder e eu sou o cara. Então eu passo a vida, fala a verdade, é bom, né? Chegar aqui, todo mundo, Milton Menezes, bom, né? Eu quero assim, mudei, quero assado, e todo mundo, não gostei, calabouço. Fala a verdade, é bom, né? Aí vem falar por caridade, vou ter que dar o meu dinheirinho? Ah, não. Mas, Senhor, está faltando dinheiro, aumenta imposto. Cobra mais, qual o problema? Eu preciso. Eu me acostumo de tal forma com isso que você acha que então que eu vou querer numa próxima vida vir pobre? Ah, não. Então eu posso reencarnar e vejo que estou pobre, não vou brincar disso, fico deprimido. Não quero brincar disso. Não quero. Vai ser assim, vida? Então tá, vamos ver, me mato. Saio da vida.
A gente então se acostuma de uma tal forma e continua cristalizando aqueles valores que às vezes é preciso que alguma ação externa venha para justamente nos colocar diante de uma nova realidade. E a gente, diante disso, não é porque a gente está sendo punido ou castigado porque a gente teve dinheiro, não é isso. Mas às vezes a gente se acomodou de tal forma a acreditar que aquilo tem a ver com a nossa felicidade que a gente precisa experimentar essa perda para ver o que realmente pode nos deixar felizes. Porque senão a gente vai morrer deprimido. E na próxima vida a gente vai vir de novo. Até um momento que ele fala assim, eu acho que eu tenho que começar a brincar desse negócio, né? Desci pro play, tem que brincar, né? Não tem esse negócio? Desci pro play, tem que brincar. Eu acho que é melhor então aceitar, porque senão a vida vai virar um inferno. Então a desgraça, ela vem muitas vezes para rever algumas dessas nossas cristalizações em relação a coisas básicas. Ah, mas perder um ente querido, como é que explica isso? A gente não pode perder aquilo que a gente não tem. A vida das pessoas não é nossa. Eu não tenho a vida das pessoas. Não posso querer ou pretender que a minha vida fique vinculada a alguém que pode morrer a qualquer momento. A perda faz com que a gente se defronte com essa realidade do desapego natural, a partir, às vezes, do sofrimento, porque é ele que vai fazer com que a gente reveja o que realmente é importante. Nem sempre isso é tão eficaz, porque a gente sofre, às vezes, e a gente continua revoltado, porque a gente continua mantendo aquele valor do passado. E com isso, o que acontece? Talvez a gente tenha que passar por mais uma desgraça. Mas aquele que infeliz que morreu, ele morreu só para ensinar a gente? Né? Tem gente que pergunta isso. Faltam 5 minutos? É uma alma generosa, que eu já sei que já estou com menos 5 minutos, mas ela me deu mais 5 minutos. Tem gente que pergunta assim, mas então, o que é? Mas olha só, eu fiquei me sentindo culpado, então quer dizer que você está falando que o meu aprendizado, então meu filho tem que morrer para eu aprender? Então, além do desapego, tem que aprender também sobre prepotência, né? Porque a gente fica achando, então, que a vida das pessoas está toda em função da gente. A vida é muito sábia. Cada evento dessa desgraça, ele está colaborando para o desenvolvimento e o aprendizado de todas as pessoas que estão envolvidas. Para aquele que desencarnou, para quem está sentindo a perda, para quem de alguma forma convivia, todos os eventos estão interconectados. Todos eles nos servem, que se nós estamos conectados com experiências e necessidades nossas. Então, é a perda de um ente querido, é a perda de um filho, é a fome. É claro que, como isso é pessoal, para cada um de nós, isso é uma experiência diferente, tem um aprendizado diferente, porque cada um de nós teve um percurso de vida passada diferente. Nos fixamos e cristalizamos valores ao longo das nossas vidas, diferentemente cada um de nós. E é por isso que se torna o processo de desenvolvimento totalmente pessoal. Não adianta eu vir aqui dar uma receita de como vocês devem evoluir. Porque, na verdade, a partir dessas reflexões, vocês poderem falar assim, o que para mim é uma desgraça? Porque para algumas pessoas é perder um emprego. Para outras é ter que vender o carro importado para comprar um carro 2010. Que é uma perda absurda. E eu não estou falando isso em termos de crítica, porque para essas pessoas isso é real, é uma perda real. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né, com esses quase 30 anos de prática terapêutica, aprendi isso logo no início, graças a Deus. Eu não tenho como medir o sofrimento das pessoas que me procuram. Quem é que sofre mais? Alguém que tem um câncer? Ou alguém que sofre de uma dor de cabeça, de enxaqueca, que não sabe o que vai fazer? Ou então porque agora não sabe por que a filha então não consegue um emprego, então não sabe o que fazer e entra num processo de ansiedade enlouquecido. Aí você fala assim, mas porque a filha perdeu o emprego? Vou falar sério, né? Tem gente morrendo de câncer. Aí tem gente, o meu espírito costuma falar assim, é só você olhar para o lado. Veja quanta desgraça. E aí agradeça pela vida que você tem. É claro que, não é assim? Né? É claro que isso é uma exortação compreensível, que se você olhar, você fala assim, que você sai do seu umbigo, você fala assim, é mesmo, tem gente que está... Agora, isso não necessariamente vai tratar e amenizar aquela dor, porque às vezes aquilo a gente está tão cristalizado que aquilo realmente se torna uma desgraça. E como a gente vai discutir ou questionar, criticar que alguém está sofrendo porque não conseguiu comprar um Rolex? Ou então alguém que de repente, e veja bem, não é crítica, porque isso para mim, se a pessoa tem aquele valor, aquilo é o momento dela. É o momento de transformação espiritual dela. A gente tem que suspender a nossa crítica, porque atrás de cada um dos sofrimentos existe uma história. Uma história sofrida. Às vezes a dificuldade de largar a mão do dinheiro é porque numa vida passada a gente passou fome. E a gente não conseguiu perceber e está ainda marcado por aquilo. Então a gente vai criticar que o que é ambicioso, que é orgulhoso, que é... Não. Nós precisamos compreender. Não quer dizer que a gente vai se acomodar e aceitar também qualquer coisa. Precisamos estimular as pessoas a refletir sobre isso. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Suspendendo a crítica, mas fazendo com que cada um de nós possa pensar.
Por que que aquelas coisas em particular são aquelas que nos parecem desgraça? É porque aquela está trazendo uma necessidade muito mais emergente da gente entrar em contato com uma realidade, a sua necessidade. Eu não sei qual é. Mas se esse sofrimento, qualquer que seja ele vem à sua porta, ele sim é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. A questão é, o que é que nós estamos precisando aprender com aquela experiência? É o desapego? É a aceitação? Tem gente que sofre porque o outro morreu, não é porque o outro morreu, é porque eu não pude fazer nada. E aí, nesse caso, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de aceitar que nós estamos num sistema que é muito mais complexo do que a gente imagina, que não se submete aos nossos caprichos. Então, às vezes, a perda de alguém é um exercício da nossa aceitação, que a vida é do jeito que ela é. É o nosso poder que às vezes está em jogo. A desgraça, então, é um grande convite para a sua reflexão. Qual é a oportunidade de aprendizado que eu tenho na minha vida, diante de mim? Como aproveitar e transformar essa desgraça num verdadeiro e profundo momento de aprendizado? Para a sua alma, não para os outros, para a sua alma. É isso que eu convido vocês a essa reflexão hoje. Muita paz.